vamos dar continuidade à nossa aulinha de Log2File. Esse grupo aqui são dados estatísticos, né? Então, nós temos aqui 6 projetos que foram calculados, aqui neste caso, né? Você já viu. Quantidade de atividades também que foram calculadas. Essa opção aqui de nivelado, tá? Agora que eu lembrei, é porque dentro das opções de cálculo, você também pode fazer nivelamento de recursos. É uma outra aula. Você pode misturar, na verdade, os dois cálculos. Nós temos cálculo do schedule, né, e cálculo de nivelamento de recursos. Então, é possível, dentro daquelas opções de cálculo, tá, você também acionar o nivelamento de recursos. Então, ele já explica aqui que esse relatório aqui serve para os dois casos. Aqui tem a data mais cedo, né, do data date, que foi utilizado para efetuar o cálculo. E também a data inicial do projeto, tá? E o último cálculo que tem lá, o data date, o finish, o cálculo mais tarde que tem lá nos seus projetos, tá? Isso aqui fica um pouco confuso, porque quando você tem vários projetos, né? O ideal é que você faça um de cada vez, que aí fica mais fácil para você perceber isso aqui, ok? Depois, nós temos aqui uma outra informação muito importante, que são que eles chamam aqui umas exceções, né? Que são as atividades que são críticas, tá? Então, neste caso aqui, repara, são várias atividades críticas. Isso aqui é até bom, às vezes você quer uma listagem de todas as atividades críticas, né? Então, você tem aqui o código do projeto e o código da atividade e o nome da atividade. Eu, uma vez, observei um problema muito sério no projeto que eu tinha, porque cheguei aqui nas atividades críticas e não tinha nada, não tinha nenhuma atividade. E na hora eu fiquei, como é que pode um projeto não ter caminho crítico, não ter atividade crítica? Tá? Porque alguém tinha mexido numa restrição, que é o Must Finish By, em que você escolhe que a data de término do projeto não é aquela que foi calculada, é depois, né? Então é como se você chegasse assim, pro seu pedreiro, que ele falou, ó, isso aqui eu termino amanhã. Aí você fala, não, pode terminar depois de amanhã. Então ele vai ter folga. Então se ele não vier amanhã, tudo bem, porque você pode terminar depois de amanhã, então as atividades ficaram com folga. Com atividade com folga não tem caminho crítico. Então o que aconteceu foi isso. Então, eu observei esse problema e eu fui lá, tirei o Must Finish By, que é uma restrição, tirei ela e aí fiz o cálculo novamente, voltei aqui no Log2File, e ele me mostrou o caminho crítico do projeto, tá? Então, tem que ter algumas atividades críticas, tá? Que isso já chama a atenção do planejador experiente, já chama a atenção também sobre isso aqui, tá? E quais são as atividades críticas? Às vezes, você observa aqui uma atividade crítica, tipo manutenção de canteiro, não pode ser crítica, né? Vigilância, gerenciamento de projeto, tem alguma coisa errada, essa atividade não pode ser crítica. Para isso, nós temos tipos de atividade que você põe ela como um tipo diferente, com um level of order desse, e que aí ele essas atividades elas nunca entram no caminho crítico. Então, isso chama a atenção também do planejador, quando ele olha aqui alguma atividade que não poderia ser crítica. E o planejador ele tem que ficar atento à obra. Às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com uma determinada área. A área do britador é crítica, a área do britador é crítica. E o cara escuta isso o tempo todo. E aí você olha no seu cronograma, não tem nada do britador aqui. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu vou rever meu cronograma. Porque se está todo mundo comentando que existe atividade crítica e o crítico é o britador, e não está passando aqui no meu cronograma, tem alguma coisa errada, eu vou fazer um levantamento sobre isso. Então ele tem que ligar não só as informações que estão no seu computador, mas também o que está acontecendo no campo. E de preferência, ele faça essa correção antes que alguém perceba que o seu cronograma está furado, que não tem caminho crítico no britador, está errado. De cabeça o gerente já sabe isso, ele não precisa do computador. Ele sabe que o caminho crítico é o britador, por exemplo, tá? Então, você tem que se atentar para isso. Faça uma revisão nas atas de reunião, peça para participar das atas de reunião de planejamento, reunião geral, para saber o porquê que está todo mundo falando do caminho crítico do britador e o seu projeto não tem. Aqui o cronograma não tem. Ok? Bom, gente, nós temos aqui várias informações, vamos completar aqui, tá? Problema de restrição não satisfeita. Ou seja, às vezes você tem um projeto, tá? O que é uma restrição? A restrição está aqui, ó. Vou pegar aqui uma atividade qualquer aqui com folga, essa aqui, ó. Essa atividade aqui tem folga. Cadê folga dela? Vou botar uma folga aqui, ó.
folga, total float. Sempre você usa total float, sempre. Por causa, para você controlar bem o seu projeto, você tem que ter o total float o tempo todo ali te orientando, tá? Então tá aqui, ó, vamos pegar uma atividade com folga aqui, ó, qualquer, essa aqui, ó. Essa aqui tem uma folga de 38 dias. Aí, por um motivo qualquer, você precisou criar uma restrição nesta atividade aqui, tá? Olha, a atividade está com previsão, né, de iniciar no dia 16 e terminar no dia 18. Tá? Vamos botar aqui restrição de início. Tá? Quando você usa uma restrição, você deve procurar utilizar uma restrição mais frágil, mais fraca, né? Tipo, terminar na data ou depois, ou então essa aqui, ó, iniciar na data ou depois. Esse tipo de restrição você não vai ter problema. Agora, se você põe aqui iniciar em, por exemplo, em dia 16, nesse dia 16, aí ele ainda consegue atender, né? Se você fizer um cálculo aqui, observe esse 38 aqui, ó. Se eu fizer um cálculo aqui do Primavera, tá vendo? Ele consumiu toda a folga, mas ele consegue atender. O problema é quando você põe uma data, ele não consegue atender. Como, por exemplo, uma data do dia 15, né? Ele tem que ser no dia 15, mas pela lógica ele não consegue no dia 15. Ele já estava, o cálculo dele, data mais cedo, é dia 16, mas você disse que tem que ser no dia 15, você criou uma restrição forte. A essa restrição forte, ó, ele não atende, ele continua no dia 16. Então, ele não é possível você atender essa restrição. É o que acontece, então, naquele log to file. Eu vou até fazer o cálculo aqui dele, ó, e vou pedir para ele fazer um view log. E vamos lá embaixo, ó. Ah lá, tá vendo? Problema de restrição que não pôde ser atendida. Você não conseguiu atender aquela data, tá? Esse é o caso das restrições com milestone, né? Que não podem ser atendidas também, porque só que isso não acontece mais, nem tem como simular nessa versão do Primavera, que ele não deixa mais você fazer isso, tá? Bom, gente, por último, nós temos então a opção de você verificar se tem alguma data externa. Data externa acontece quando você faz relacionamento de uma atividade, de um projeto com outro projeto, tá? Então é possível eu ter relacionamento entre projetos. Lembra que nós criamos aqui, nós abrimos vários projetos ao mesmo tempo? Então nós podemos fazer relacionamento entre eles, ok? Ó, aqui são vários projetos, nós podemos fazer relacionamento entre eles. O que acontece é que, vamos dizer que você fez um relacionamento desse projeto com esse projeto aqui, ok? Até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 870 e o projeto 820, tá? Aí, por algum motivo, você precisou exportar, enviar para um colega seu apenas o 870 e não o 820. Ora, acontece que eles têm relacionamento interno lá entre um projeto com outro projeto. E depende da data. Um projeto depende da data do outro projeto que você fez. Então, quando você exporta e manda para outra pessoa apenas um dos cronogramas, aquele que dependia da data externa, aí ele vai gerar uma informação aqui no seu log to file, tá? Então, se você tem um projeto e tem alguma data aqui, tira essa data daí, tá? Mas não é por aqui que você vai tirar não, tá, gente? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que, vou aproveitar aqui, vou colocar essa dica. Você vai ter que abrir aqui uma coluna nas atividades que contém essa data. São essas aqui, tá vendo? Data externa. E aí você dá um OK, e aí vai aparecer a data aqui. É onde você encontrar a data, que você vai saber qual é a atividade, que está lá no log. Aí você vai procurar aqui, né? Clica aqui, dá um Ctrl F, procura a sua atividade e deleta. Se tiver alguma data lá, você deleta, porque você só está com um dos projetos. E aí manda calcular de novo, que aí ele solta aquela restrição, tá? Então, esse log to file aqui é muito importante que não tenha nada, por isso pode estar criando alguma restrição e impedindo o cálculo. Vira e mexe, tem um aluno que liga para mim perguntando, pô, estou com um problema aqui, e aí primeira coisa que a gente faz, a gente olha o log to file, observa que tem uma data aqui e fala, já pode tirar essa restrição daí. É isso que está atrapalhando o seu projeto. Ok, pessoal? Então, como vocês podem ver, o log to file tem várias informações importantes para o seu projeto. É a primeira coisa que você faz
quando você recebe um projeto, ou até mesmo quando você está desenvolvendo um cronograma novo, você olha o log to file dele, tá? Veja essas informações que eu passei para vocês. Eles não são as únicas, tem outros lugares para você olhar também. Mas essa é a primeira, o que todo mundo já está acostumado, tá? É aquela básica mesmo, tá? Então, se você precisa ver o log to file do seu cronograma o tempo todo, mandou calcular, dá uma olhada no log to file, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse mini curso aqui do log to file, mas nós temos outros cursos também de análise do cronograma. Até lá!